Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou entrando com esse vídeo a pedido de algumas pessoas que têm solicitado, a partir das nossas lives e dos nossos vídeos lá no canal do YouTube, uma conversa um pouco mais centrada na questão voltada ao brincar, quando a gente se refere a esse brincar de forma prejudicada enquanto funcionalidade na pessoa com autismo. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em biologia, sou pedagogo e com formação aí nas áreas voltadas à educação e saúde, mas com ênfase na inclusão da pessoa com deficiência e nesse movimento aí de capacitação de professores, profissionais de diversas áreas, no tocante a melhor acolhimento e melhor estratégia para a evolução da pessoa com autismo e com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então hoje, nesse momento em que a gente entra nessa live, eu quero conversar sobre o autismo e a sua forma particular de brincar, trazendo aqui algumas orientações para a família, especialmente nesse momento de quarentena, de isolamento social, que quebrou essa rotina ou esse padrão de organização previsível que a gente sabe que o autista necessita em muitos momentos e que dessa forma tem prejudicado aí essa dinâmica do contexto familiar. Então, como no contexto familiar trabalhar com alguns recursos lúdicos e quais as melhores indicações de recursos em se tratando de uma criança que apresenta prejuízos no seu funcionamento cerebral, estamos falando do autismo, enquanto um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízos no chamado cérebro social, que é essa capacidade que a gente tem de adequar-se a qualquer espaço, convivências sensoriais, convivências motoras, psicomotoras, relacionais, e que em função desse prejuízo nesse funcionamento cerebral, traz aí algumas dificuldades associadas a alguns desenvolvimentos naturais e espontâneos que qualquer criança apresenta. O autismo é considerado hoje uma condição neurobiológica, que já nasce com o sujeito, trazendo aí algumas dificuldades associadas a partir de um prejuízo no seu funcionamento cerebral. Portanto, ele se caracteriza, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, como um dos transtornos do neurodesenvolvimento. E lá no CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças, onde ele entra num capítulo chamado Distúrbios do Desenvolvimento Neurológico, ele continua com a nomenclatura transtorno do espectro do autismo, sendo que para entendermos esse quadro diagnóstico é necessário perceber, enquanto prejuízo nesse sujeito, dificuldades na sua capacidade de fala, de comunicação, de interação social, que a gente chama hoje de comunicação social. Junto disso, presença de comportamentos, de atividades ou de uma forma de interesse muito particular que a gente vai chamar de repetitivo e estereotipado. Então, nesse contexto aí desse cérebro social, a gente tem prejuízos sensoriais em torno de 90% nessas crianças, adolescentes ou adultos com autismo, que conforme as estimulações que vão recebendo nos contextos domiciliares, escolares e clínicos, essas desorganizações ou desmodulações sensoriais passam a ajustar-se, a integrar-se, fazendo com que eles criem uma habituação aos diversos espaços onde estão inseridos, né, seja de ordem familiar, social ou educacional, tá? Mas como é esse brincar que você se refere na pessoa com autismo? Vamos dizer que crianças e adolescentes com autismo apresentam várias dificuldades nas competências relacionadas a esse brincar. Principalmente uma maior variação na utilização do objeto, desse brinquedo, não fazendo uma aplicação criativa ou imaginativa em cima desse recurso, como naturalmente a criança faz, reproduzindo modelos sociais. Ao falar de cada recurso, eu vou fazer uma associação com as regiões cerebrais que estão em maior prejuízo nos últimos estudos observados aí para o autismo. Então, essa dificuldade nessa variação no uso do recurso lúdico ou do objeto em geral faz com que a pessoa com autismo apresente ações repetitivas. E aí a gente traz os neurônios espelhos em prejuízo, justificando essa dificuldade aí em imitar, em reproduzir, que é uma ferramenta extremamente importante quando a gente fala de compreensão do contexto social. A própria manipulação estereotipada, repetitiva desse brinquedo
né? E o menor uso simbólico durante as atividades de faz de conta, a gente percebe como prejudicado nessa criança com autismo. Logo, a gente entende de novo um prejuízo nesses neurônios espelhos que justificam aí dificuldades no que a gente chama de metacognição ou de ampliação para a compreensão de diversos termos dentro das formas como eles se apresentam, né? Dentro dos contextos em que eles se apresentam. Então, as pessoas com autismo, nesse sentido do brincar, elas são menos envolvidas nas brincadeiras, que têm um complexo de envolvimento e compreensão maior. Elas usam objetos de forma, muitas vezes, inapropriada, né, e raramente se envolvem em brincadeiras simbólicas. Como usa objetos de forma inapropriada? Ao brincar com um carro, muitas vezes não faz uso desse carro enquanto objeto inteiro, fazendo a reprodução do que ela vê no contexto social a partir de alguém utilizando um carro na vida prática. Ela gira as rodinhas do carro, ou seja, ela brinca com uma parte do carro, mas não brinca com o carro como um todo. Ah, mas eu tenho crianças com autismo que brincam com o brinquedo funcionalmente. Não estamos falando de um modelo de autismo. Estamos falando de um espectro de possibilidades que é a pessoa com autismo, desde aquele que tem menos aquele que tem mais prejuízo nessa ou naquela área, tá? Então, além dessa dificuldade de manipular o brinquedo, o objeto, explorando, criando, imaginando, inventando situações de forma abstrata ou metacognitiva para isso, que é um prejuízo que a gente já viu que a pessoa com autismo tem, a gente tem outras dificuldades que podem ser relatadas, né, nesse contexto do autismo e do brincar. Quais são essas dificuldades? Bom, vamos perceber na criança com autismo habilidades atrasadas ou irregulares na execução ou no uso desse brinquedo. Prejuízo de coordenação motora, prejuízo de compreensão espacial, de noções de direcionalidade e lateralidade, que aí é um prejuízo de ordem motora ou psicomotora, e aí a gente entende como um outro componente cerebral em prejuízo, né? Que não aparece no exame, mas que está em prejuízo na sua forma de comunicação entre os neurônios, que é o cerebelo, que é responsável por nossas posturas, movimentos e equilíbrio. Outra dificuldade que a gente pode citar para o autismo enquanto utilização do recurso lúdico, dificuldade para estruturar o seu próprio comportamento, dificuldade de comportar-se de forma controlada de acordo com as demandas que os ambientes cobram de cada um de nós. Isso a gente traz como um prejuízo de córtex pré-frontal, que é função executiva, dentro aí do que a gente chama de controle inibitório, né, ou autorregulamento. Isso, muitas vezes, por não ter esse controle, faz com que não consigam não só se adequar a situações de frustrações em geral, mas também uma dificuldade aí outra associada com outra área cerebral, que a gente já citou como cerebelo, que dificulta aí a manipulação a partir de movimentos motores mais coordenados e precisos, levando aí a melhor utilização desse objeto. Presença de repertório de brincadeira muito limitado, que a gente chama de interesse repetitivo, né, inflexível, rígido e muitas vezes com pouca funcionalidade. Isso traz, nesse prejuízo do brincar, também uma dificuldade no compartilhamento de atenção com outras pessoas. Isso começa lá na observação que a mãe faz e chega também às questões do convívio social. Então, crianças com autismo têm uma tendência a brincar sozinha, a se afastar, porque não sabe como criar elementos de interação com o outro. Portanto, a gente tem aí um prejuízo voltado à diminuição na sua interação social. E aí a gente traz uma outra questão interessante. Eu vi algumas fonoaudiólogas entrando aqui na sala, Daniele Medeiros, um beijo para você. Um prejuízo na capacidade de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Se eu não consigo me comunicar bem, eu não sei como trocar informações com o outro. Se eu não troco informação com o outro, a comunicação já está em prejuízo e, consequentemente, eu trago um prejuízo na minha interação social, que é um elemento extremamente necessário, é a comunicação. Daí a gente sempre orienta a família a buscar por avaliação e intervenção fonoaudiológica, que é de extrema necessidade em se tratando de fala, comunicação e interação social, quando estamos nos referindo à pessoa com autismo, tá? Diminuição nesse conjunto de situações que entendemos como linguagem, e isso traz aí esse prejuízo que eu acabei de citar. Aumento do brincar observador, muitas vezes fica de longe observando, mas sem saber como buscar interagir ou criar elementos que facilitem esse processo de aproximação com o outro. Nesse momento em que a gente está em casa, confinado, seria interessante que a família buscasse por ferramentas que levasse aí a
a melhor aproximação com a criança, estimulando outros contextos que não aqueles similares à escola ou ao atendimento clínico, mas como forma de continuidade desse processo de estimulação, tá? Falamos de prejuízo na metacognição, que leva a uma diminuição na capacidade de imaginação, de imitação, de abstração de situações diversas, criatividade, prejuízos ou dificuldade na organização nesse brincar. Muitas vezes pega um recurso, passa para outro e não tem continuidade na manipulação ou exploração daquele recurso que inicialmente tomou como recurso de interesse. Portanto, quanto menos recurso você estiver utilizando nesse espaço, seja no quarto da criança, no espaço onde ela brinca em casa, ou até nos espaços de atendimento, melhor será a sua condição de se fixar a um dado recurso e assim explorar com maior tempo e com maior possibilidade de ganhos, porque a quantidade excessiva de recursos apresentado traz aí uma perda da capacidade de atenção e concentração. A gente está gerando, sem perceber, distratores, e a gente não pode esquecer que, em se tratando do autismo, nós temos aí a presença possível de um quadro de TDAH em pelo menos 44% dos casos de autismo. Portanto, nesse contexto aí, menos é mais quando a gente fala de atenção e concentração. Diminuição, enquanto prejuízo, na capacidade de construir e combinar objetos. E aí entra a importância do adulto invadir essa brincadeira, mas respeitando os limites da criança, para que ela consiga, a partir das intervenções que recebe, da fala do outro, do manejo que esse outro faz nesse recurso, também observar e levar à possibilidade de imitação. Estamos falando de cérebro em prejuízo, mas estamos falando também de neuroplasticidade cerebral, que acontece, melhora as redes de trocas de informações neurais quando a gente promove estímulos que são significativos nesse contexto. Mesmo durante o brincar, vai ser possível a gente observar na criança com autismo presença de movimentos estereotipados, flipping de mãos, maneirismos, balanceio de tronco, andar na ponta dos pés, andar em círculo, Isso dificulta o engajamento que a criança pode ter na brincadeira, no uso desse recurso ou com outras crianças envolvidas nesse processo. A estereotipia motora é considerada pelo DSM-5 e CID-11 como um transtorno do movimento estereotipado, é considerado um transtorno motor, que é muito presente na pessoa com autismo e que a gente não vai acabar só porque a gente quer inibir isso. Então, se seu filho, ou seu paciente, ou seu aluno está apresentando estereotipia motora, primeiro vamos identificar o significado disso. Ela pode ser a presença de uma sobrecarga sensorial, que está causando um desconforto, e ele não sabe ou não consegue se autorregular, ele faz esse movimento estereotipado como tentativa de autorregulação. Ele pode passar muito tempo ocioso, sozinho, sem ninguém para estimular, e ele acaba se autoestimulando, fazendo os movimentos estereotipados, ou ele também apresenta muito mais vezes essa movimentação repetitiva quando está contente ou feliz com alguma coisa. Então a gente vai entender que pode ser em função de um desconforto sensorial, pode ser uma dificuldade frente a alguma questão que ele não sabe como administrar, mas também pode ser uma expressão de contentamento. A gente tem diversos significados da estereotipia. Chame a atenção da criança para outras situações que interessem a ela, que naturalmente ela vai diminuir essa estereotipia ou vai ficar menos agitada em função disso. Mas não pegue e não proíba que ela faça, porque isso vira um reforçador, tá? As crianças com autismo, nesse contexto do brincar em que a gente está conversando, também podem apresentar dificuldades no processamento e na integração das informações sensoriais. A gente já falou lá no início que 90% dos autistas têm algum prejuízo voltado à sensorialidade, que vem sendo classificado aí como um dos tipos de transtornos de ordem sensorial, que nesse contexto é um transtorno do processamento sensorial. E aí acabou de entrar uma terapeuta ocupacional, assim como eu, Flávia Melgaço, e aí a gente traz a necessidade, nesse contexto, de uma avaliação terapêutica e de uma possível indicação ou não para a abordagem a partir do uso da integração sensorial, que é uma ferramenta de intervenção muito pontual do terapeuta ocupacional, tá? Mas nos contextos gerais, seja em outros atendimentos, ou espaço escolar ou domiciliar, não podemos descartar a importância da estimulação sensorial a partir das vivências lúdicas, sociais, relacionais, em que essas questões sensoriais se apresentam aí
como necessidade. A gente vivencia sensorialidade em todos os lugares. Portanto, devemos fazer o melhor uso e aproveitar da melhor forma possível essa questão sensorial, né, como estimulação para gerar melhores hábitos e melhor aceitação dessas crianças com autismo nesse contexto da sensorialidade. Então, ao falar de sensorialidade, estamos falando de visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, interoceptivo, esteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo. Então, uma infinidade de áreas sensoriais que nós temos enquanto captação de informações que o meio proporciona, ou até que nós mesmos internamente sentimos, e que precisam estar ajustadas enquanto elementos de ordem cerebral para que a gente consiga lidar bem com todos esses estímulos. Esse não ajustamento ou não integração é o que faz com que esse processamento, né, esse registro, essa organização e essa execução da informação traga falhas, seja informando em excesso, e aí gera uma fuga desse estímulo, que é a hipersensibilidade, seja informando com uma baixa a capacidade de informação, gerando aí a hipossensibilidade, onde a criança busca por esse estímulo, tá? Então, nesse contexto de dificuldades sensoriais, vamos dizer que elas interferem de forma direta na capacidade da criança interagir com as pessoas, preferindo muitas vezes interagir com os objetos, ou até de interagir com os objetos, utilizando-os aí de forma muitas vezes pouco funcional, né? Isso faz com que elas apresentem dificuldades no engajamento em atividades lúdicas. Além disso, apresentam aí também algumas percepções distorcidas ou prejudicadas de si mesmo e do mundo. Portanto, muitas vezes acabam se isolando como forma de se proteger daquilo que pode ser interpretado por algumas pessoas com autismo como ameaçador. Então, se alguma coisa me parece estranha e desconfortável, a minha reação será de me afastar, buscando aí uma proteção, tá? Nesse contexto, algumas pessoas com autismo podem apresentar algumas características particulares nesse brincar. Movimentação excessiva ou hesitação nessa movimentação, tá? A diminuição na capacidade de exploração desse objeto. O natural é a criança montar, desmontar para ver o que é que tem dentro. Pode haver essa diminuição na exploração. Diminuição no brincar motor, já entendemos como um prejuízo de ordem cerebelar, né, que pode se apresentar aí de forma muito grosseira ou só de manipulação, desistindo, mas não aprimorando esse movimento. Tendência a um aumento de brincadeiras mais solitárias por não saber como buscar por brincadeiras de compartilhamento ou de trocas com o outro, né, além de um repertório mais limitado de atividades e interesses. Então, dentre essas tantas dificuldades que a gente está falando acerca do autismo e o brincar, né, dentre elas o engajamento do brincar, destacam-se também aí uma questão muito importante que entra a necessidade de intervenção terapêutica ocupacional, psicomotora, fisioterápica, né, abordagens aí utilizando de diversos programas como ecoterapia, como integração sensorial, programas que trabalham essa questão da motricidade, também associada a questões sensoriais. Então, a gente tem o planejamento motor com prejuízo na pessoa com autismo, que é a capacidade de organizar, de planejar e de executar uma série de ações motoras novas. Isso também está ligado aí a córtex pré-frontal, função executiva, onde há uma rigidez ou uma inflexibilidade em mudanças de padrões atuais para novos padrões, além de uma dificuldade no planejamento e na organização para a resolução de problemas. Esse planejamento motor é constituído pela ideação e pela execução. A ideação que a gente fala é a capacidade em que a gente tem de conceituar e planejar uma ação que queremos fazer, né? Por exemplo, uma criança é capaz de planejar mentalmente etapas do brincar, enquanto que a capacidade de execução ela envolve a realização da atividade em si. Então, as crianças com autismo geralmente têm dificuldade tanto na ideação, em pensar o passo a passo de uma atividade, quanto na execução dessa atividade, tá? Tudo isso que estou falando é interessante para que a gente, nesse momento, não só escute enquanto família e busque criar possibilidades dentro de casa ou no espaço que tiver em casa, mas também que nós, profissionais da saúde, da educação, também nos empoderemos dessas informações para orientar a família acerca de situações similares a essa, tá?
Por essa razão, já citadas, as crianças autistas apresentam dificuldades nesse planejamento motor, mas podem também apresentar dificuldades no engajamento no brincar. O que é esse engajamento? É o envolvimento de forma organizada. Elas acabam transitando de uma brincadeira para outra por não saber ou não ter essa possibilidade de estimular com maior profundidade essas questões aí do brinquedo enquanto elemento de exploração. Elas preferem aqueles que apresentam um papel mais claro e definido, ou usam muito literalmente aquilo, não utilizando de forma mais abstrata, que é o que a gente entende aí como capacidade de ampliação de diversas possibilidades de ordem neural que estão ligadas aí a neurônios espelhos. Apresentam dificuldades em manipular o brinquedo e em fazer brincadeiras novas ou participar de brincadeiras novas, preferindo fazer aquilo que habitualmente já sabem como é o passo a passo e como a coisa acontece. Brincam naturalmente de forma não usual com alguns brinquedos, enfileiram, empilham, organizam sequencialmente por tamanho, por cores, dentro de um padrão muito estereotipado, né? Brincam só com algumas peças, como eu já citei, e não com o conjunto que o brinquedo representa. E isso muitas vezes traz um prejuízo por não possibilitar, a partir desse brincar, a compreensão acerca do mundo pela abstração que o brinquedo promove. Porque quando a criança brinca imitando um carro, nesse contexto do dia a dia em que ela vê, ela passa a internalizar naturalmente como esse carro funciona na vida real. E isso é o papel do brincar, é a reprodução do contexto social que inicialmente é mecânica, pelo processo de maturação dos neurônios espelhos, mas que mais tarde passa a ser interpretativa. Isso também está ligado às nossas expressões faciais, nossas piadas, metáforas, duplo sentido, sarcasmo, tudo isso é neurônios espelhos em funcionamento que faz com que a criança consiga avançar nesse contexto, tá? Mais uma questão de dificuldades. Mostram-se muitas vezes descoordenadas, desajeitadas, podem cair com frequência, se machucar, apresentando aí uma dificuldade nesse desempenho motor. Daí, de novo, a necessidade de intervenção psicomotora, terapêutica ocupacional, fisioterápica, seja utilizando-se de programas específicos ou da própria abordagem aí pela psicomotricidade. Dificuldade na imitação de ações, neurônios espelhos em prejuízo, dificulta a imitação. E lá para o processo de comunicação, a imitação é a nossa primeira forma de comunicação, é a imitação social. Como já falamos, apresentam um brincar pouco funcional e meramente repetitivo. Como estimular esse brincar no ambiente domiciliar? Como a família pode auxiliar nesse processo? A terapêutica que envolve o autista não fica a cargo apenas de quem atende na clínica ou na instituição escolar, mas principalmente de quem vai continuar o processo de estimulação em casa. Então, a relação entre filhos e os pais na situação do brincar, ela é extremamente necessária, principalmente levando-se em consideração que crianças com autismo têm dificuldades nesse contexto relacional. Então, pela estimulação do brincar por parte dos pais, e aí vamos entrar nesse momento aí de isolamento social, especialmente nesse espaço de maior tempo de convivência, que é o espaço domiciliar, é possível que pela brincadeira promovida e envolvida com a família, a gente aumente os interesses da criança, maximize ou amplie as suas capacidades e habilidades. Isso gera um favorecimento de desenvolvimento integral dessa criança, tá? Desde a relação afetiva que é construída até outros canais aí de desenvolvimento para aprendizagens sistemáticas e assistemáticas. Muitos pais e educadores acreditam que apenas entregando o brinquedo para a criança, ela brincando sozinha ali num cantinho, ela está se desenvolvendo. Ela desenvolve-se sim a partir do uso solitário desse brincar, mas é um momento em que ela tem dela com aquele recurso. Mas quando a gente entra no processo de mediação dessa brincadeira, aquele brincar ganha um outro significado. É o que a gente faz no atendimento, é o que a gente observa quando a criança brinca com outras crianças, a gente observa como ela se comporta, quais são os prejuízos que ela pode apresentar nessa brincadeira espontânea, e aí é quando a gente entra com o processo de intervenção. Nesse sentido, é importante identificar, além dos recursos, o tempo de uso desses recursos, né? As crianças com autismo, por apresentarem dificuldades em reter os estímulos do ambiente,
em captar de forma organizada esses estímulos sensoriais que são propostos a toda hora e em todo lugar, muitas vezes são privadas de oportunidades no seu pleno desenvolvimento ou neurodesenvolvimento. E é por este motivo, que necessitam dessa nossa ajuda e da ajuda extra que os pais podem promover para que possam aprender a brincar de forma mais funcional e com melhor qualidade, que gere novas e possíveis aprendizagens. É isso que a gente espera quando propõe essas intervenções. Então, algumas estratégias para estimular o desenvolvimento do brincar no ambiente domiciliar. Primeiro, ao iniciar uma brincadeira, permita que os seus olhos estejam no mesmo nível dos olhos da criança. Brinque na altura dela. Escolha brinquedos que chamem a sua atenção. Se ela gosta de dinossauro, se o hiperfoco é dinossauro, é carro, comece por esse recurso. Vai ser muito mais fácil chegar até ela, né? Tente iniciar essa brincadeira a partir desses recursos. E gradativamente você vai introduzindo novos recursos e vai falando e colocando questões que são importantes dentro desse recurso, que a gente chama de hiperfoco. Não desrespeite, não desmereça o hiperfoco dessa criança. Deixe a criança iniciar as brincadeiras. Não force a brincadeira com ela. Respeite o seu tempo, o seu espaço e o seu ritmo. Espere que ela esteja pronta para você começar a participar junto com ela. Observe ela brincando e veja que movimentos e ações ela habitualmente desenvolve nesse brincar sozinho. E aí você entra participando, chamando a atenção para outras questões que você acha que é necessário. Brinque com a criança. Falta na família muitas vezes esse brincar. Eu sei que o tempo é curto, os pais estão cansados, mas independente de ter uma dificuldade ou não, está faltando maior engajamento nessas brincadeiras. Ter um tempinho para ouvir a criança ou para ir para o chão com ela. Isso é necessário quando se fala de construção afetiva, de estimulação de outras competências que contribuem tanto para o espaço escolar, para a aprendizagem formal e para aquilo que se propõe nos atendimentos. Favoreça a comunicação com a criança. Peça que ela faça ou simule o barulho de um objeto, de um animal, de um jogo durante aquela brincadeira. Ah, mas ele não fala, ele não faz. Mesmo assim, você vai dar o comando e vai fazer por ele. Em algum momento, ele vai perceber algumas questões e vai responder a você da forma que ele pode responder. Evite fazer questionamentos ou direcionar essa criança durante a brincadeira se ela ainda não está pronta para esse direcionamento, tá? Muitas vezes você pode até causar uma certa inibição ou um comportamento de afastamento ou de resistência quando você intervém de uma forma insistente. Portanto, a gente vai investir nessa brincadeira, mas vai respeitar o tempo e o ritmo que a criança vai nos dar como resposta. Mude a estrutura da brincadeira quando a criança estiver acostumada. Ela só quer brincar com esse objeto. Ok. Você respeita, mas vai colocando outros objetos próximo dela, aproximando dela, ou vai brincar com outros objetos na frente dela, mesmo que ela fique com o objeto de preferência dela. Aos poucos, essas questões vão sendo minimizadas e ela vai se aproximando desse objeto. A mesma questão serve lá no processo de organização, quando se estimula questões ligadas à seletividade alimentar. Por mais que a criança não aceite um alimento, você vai mostrando, comendo na frente dela, simulando questões de prazer ao comer aquele alimento, aproximando do prato dela, mesmo que ela não coma, até chegar ao prato dela e ela fazer essa experimentação desse alimento. Isso também serve para brincadeira, tá? Algumas estratégias para estimular o desenvolvimento do brincar no ambiente domiciliar. Estamos falando disso e vamos continuar falando mais algumas estratégias. Sempre exagere nas expressões faciais. Crianças com autismo têm dificuldades em observar de forma compreensiva os nossos gestos, expressões, mímicas. Isso é prejuízo de neurônio espelho, isso é prejuízo de amígdala, isso é prejuízo de córtex pré-frontal, de corpo caloso, de cerebelo, que dificulta aí a compreensão para a comunicação não verbal. Mas entendemos que é um cérebro plástico e que precisa ser estimulado para que novas questões aconteçam. Então, exagere nas expressões, nos gestos. Sempre que possível, faça sons diferentes, mesmo que ela não reproduza ou pareça não estar nem observando. Desse modo, a criança começa a prestar mais atenção em você. Isso faz parte aí das criações também relacionais enquanto afeto. Desafie a criança na medida certa. Não deixe a brincadeira complexa, como primeira brincadeira. Comece por uma coisa simples, onde ela possa ser exitosa na sua execução,
Se ela tem uma tolerância pequena, com uma brincadeira curta, um jogo que é fácil de executar e vai aos poucos criando uma ampliação para esse recurso até chegar a um recurso ou um jogo mais complexo. Mas se ela se frustrar demais no início, ela já cria uma resistência. Comece gradativamente. Isso serve para a família e serve para quem faz atendimento de ordem clínica ou institucional. De novo, se a criança apresentar um interesse restrito em um dado brinquedo, né, vá diminuindo gradativamente a quantidade de uso desse brinquedo, mas não desrespeite. Comece sempre por ele e vai colocando outras questões dentro desse interesse para que ela não fique apenas hiperfocada naquilo. Mas a gente não pode desrespeitar esse hiperfoco. Eu defendo isso em todos os vídeos quando falo de autismo. Coloque os brinquedos da criança em fácil acesso. Não só os brinquedos. Coloque a alimentação da criança em fácil acesso, ou aquilo que você quer introduzir na alimentação dela de fácil acesso, onde ela veja e alcance com facilidade quando ela sentir necessidade de fazer essa busca por esse recurso, seja alimentar ou lúdico. Então, esses brinquedos precisam estar visualmente acessíveis, numa altura em que ela possa alcançar, em prateleiras baixas, mas sempre evitando o excesso de informação que pode gerar aí um elemento distrator, que não é o que a gente quer, entendendo que alguns podem ter TDAH ou déficit de atenção associado. Não deixe os brinquedos exageradamente expostos no quarto. Acabei de falar sobre isso para a gente ter um controle nessa organização. Isso favorece com que a criança consiga explorar um recurso de uma forma mais funcional, não mudando o tempo inteiro de um jogo para outro. Tenha paciência e compreensão. Todas as estratégias podem ser um ponto de partida para que esse brincar no ambiente domiciliar aconteça, mas é preciso que a gente tenha investimento nessa brincadeira. Não precisa ser um recurso caro, precisa ser um recurso que interesse a criança, precisa ser um recurso onde eu, familiar ou terapeuta ou professor, tenha a possibilidade de fazer uma aproximação que a gente vai chamar de mediação, tirando a criança de onde ela está para onde ela pode chegar. E isso é aprendizado defendido por Vygotsky enquanto capacidade atual e capacidade ideal, e esse percurso em que eu vou trabalhar com ela eu vou chamar de ZDP, que é a nossa Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o caminho que eu ainda vou percorrer para chegar até onde eu quero enquanto capacidade de exploração. É importante que os pais, que é o nosso maior alvo hoje nesse momento de isolamento social, tenham em mente que eles não são os terapeutas. E dessa forma, não precisam ficar com vergonha, nem hesitar em pedir orientação a terapeutas, a fonoaudiólogos, a psicólogos, a professores, a psicomotricistas que estão dando suporte ao seu filho. Dessa forma, essa orientação vai ser muito mais pontual e eles vão conduzir melhor o processo de intervenção com seus filhos nesse contexto de casa, tá? É importante valorizar, é importante reconhecer que a criança faz parte do desenvolvimento, enquanto conjunto que faz parte desse desenvolvimento utilizando-se desse brincar. O brincar, nesse contexto, ele desenvolve capacidades emocionais, capacidades cognitivas, sociais, físicas, globais, por assim dizer, de uma criança que precisa chegar ao que a gente necessita enquanto maior objetivo, que é autonomia, desenvolvimento de competências para uma vida independente, tá? Para fechar esse nosso momento de conversa sobre brincar, vamos agora dar algumas dicas de como escolher um brinquedo para o seu filho. Então, para escolher o brinquedo ideal em se tratando de autismo ou de qualquer outra condição de dificuldade, é importante a opinião da criança, ou ver o que interessa a ela, investigar qual é o tipo de brinquedo que interessa a ela, observar a fase em que ela se encontra de desenvolvimento. É necessário comprar um brinquedo que seja adequado para a idade dela e que não excedam as habilidades que ela consegue executar no momento. Brinquedos ou jogos que estimulem imaginação, criatividade, raciocínio lógico, faz de conta, que estimulem ou possibilitem a interação humana e a socialização, que é um prejuízo que a gente já descreveu na pessoa com autismo. Não cair na tentação de comprar brinquedos da moda, apenas por comprar, porque muitas vezes não tem uma função específica para o seu filho, dependendo das dificuldades que ele tem. Brinquedos virtuais são interessantíssimos, mas é importante a mediação para que não haja aí um reforçador para o isolamento social, que é o que a gente não quer nesse momento.
entre esses recursos eletrônicos, computador, televisão, tablet, celular, são importantíssimos, são usados de forma estimuladora para muitas crianças, mas é importante que a gente tenha cautela na sua utilização e que possa ser utilizado aí com um dado objetivo, né, com um fim específico. Não compre brinquedos que não agradem a criança, não imponha a sua vontade. Observe que ela gosta e gradativamente você vai ampliando para outros recursos, mas não imponha o seu gosto no brinquedo. Crie uma diversidade de possibilidades para novos recursos que trabalhem questões diferentes nesse contexto do neurodesenvolvimento. Não considere apenas o aspecto estético do recurso. Considere, acima de tudo, a funcionalidade. O melhor jogo não é aquele jogo comprado em loja de departamento. Ele pode até ser, se a gente souber como utilizar. Às vezes, os recursos que a gente constrói, que o professor elabora pensando naquele aluno, que o terapeuta, ou o fono, ou qualquer outro profissional do atendimento elabora pensando naquele paciente, tem muito mais funcionalidade do que um recurso caríssimo que você tem como recurso de moda que a mídia está divulgando. Então é importante que a gente, ao comprar um recurso que você interesse, né, que você traga como interesse aí por ser de moda, que a gente encontre uma forma de utilizá-lo funcionalmente e não apenas como um brinquedo a mais que muitas vezes não traz grandes possibilidades de construção. Fique atento para a segurança do brinquedo. Crianças em algumas fases, dependendo da idade, podem colocar peças pequenas na boca, e aí você vai evitar brinquedos que tenham peças pequenas ou que se desmonte, que tenha pecinhas que sejam ameaçadoras. Crianças com tendências automutilatórias, tenham cuidado para não utilizar objetos que possam ser pérfuro-cortantes, que elas possam se machucar ou se automutilar fazendo uso desse objeto, tá? Eu vou fazer uma outra live em outro momento, onde eu vou estar aqui apresentando diversos jogos, né, práticos, mostrando para vocês alguns jogos e falando rapidamente da função de alguns deles. Hoje estou falando do brincar, enquanto orientação para a família e para as equipes de atendimento, mas eu posso trazer em outro momento alguns recursos para mostrar para vocês como recursos de intervenção, não só para o autismo, como para outras condições de deficiência, de transtorno ou de dificuldades, tá? Bom, a importância do brincar no desenvolvimento infantil, ele já ficou muito claro, né? Existe aí uma grande importância, esse brincar é cada vez mais significativo, né? Tanto no atendimento, quanto no contexto da escola, enquanto construção aí de aprendizado, e também de continuidade nos espaços domiciliares. Todas as crianças brincam, pois é esse brincar que é o nosso principal meio de aprendizagem. A gente vai estar falando às 17 horas de hoje sobre neurociências e aprendizagem. Acabei de ver aqui a Gláucia entrando na sala, vou estar conversando com a Gláucia sobre neurociências e aprendizagem. Bom, a partir desse brincar, é por meio desse brincar, dessas brincadeiras, que as crianças aprendem sobre si mesmas e sobre o mundo, compreendendo como o mundo funciona. O brincar é identificado como uma das ocupações mais significativas durante toda a infância. É durante esse momento de experimentação, né, que a partir do brincar, que já é chamado de elemento fundamental para o desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual, e dessa forma ele se caracteriza, a partir de tudo que a gente tem falado e tem feito no atendimento e nos espaços diversos de convivência das crianças, é caracterizado nesse contexto aí, esse brincar, como sendo uma forma simples que a criança tem e natural e espontânea de desenvolver habilidades que são importantes, como a atenção, a concentração, a inteligência, a imaginação, criatividade, habilidades motoras para coordenação motora ampla e fina, memória, né, flexibilidade mental, a imitação social, comunicação, interação, uma infinidade de objetivos, que a gente vai falar em uma outra live, em um outro momento, que tudo acontece a partir desse brincar. Além de tudo isso, ao brincar, a criança aprende regras sociais, compreende como o mundo funciona, manifesta a forma como organiza a sua realidade para entender a realidade externa, desenvolve a sua imaginação e a sua inteligência, desenvolve sua capacidade de cognição, que é o processo de envolvimento para a aprendizagem, explora e expressa os seus sentimentos, aprende sobre linguagem, que gera possibilidades de comunicação e interação social. Desenvolve conceitos, constrói relações sociais, reforça as suas competências físicas e especialmente aprende a lidar com o estresse. É nesse brincar que a gente tem como tão significativo que a gente
deve entender que é o nosso elemento maior de intervenção. E nesse contexto de isolamento social, cada vez mais se faz necessário que a família encontre possibilidades, se reinvente e faça diferente para que essa criança que está privada do espaço escolar, do espaço de atendimento clínico ou institucional, ela não tenha tantos prejuízos no seu neurodesenvolvimento, entendendo que essa parada obrigatória de 2 meses já traz aí algumas regressões em alguns aspectos já atingidos enquanto conquistas, mas que a gente não pode deixar esperar que o tempo passe para retomar tudo, até porque elas estão em casa, estão se estressando, precisam ser estimuladas. A família também se estressa nesse contexto e é preciso que encontre ferramentas aí para lidar bem com essas emoções que naturalmente vão acontecer nas crianças, seja ela neurotípica ou com qualquer outra condição de dificuldade, mas também na família que já está estressada de tanta pressão nesse contexto, né, que é uma situação nova para cada um de nós que a gente não tinha planejado e nem esperava que fosse acontecer, tá? Então esse vídeo, o autismo e o brincar, ele veio hoje para vocês nessa live como uma forma aí de orientar a família da importância dessa brincadeira, para que elas possam trabalhar nesse momento em casa com seus filhos, independente da condição que essa criança apresente, mas também para que elas entendam que quando se faz terapia, qualquer abordagem de ordem psicoeducacional, multidisciplinar, utilizando-se de recursos lúdicos, a gente não está apenas brincando. Não é apenas um brincar pelo brincar, é um brincar que tem um significado. E esse significado chama-se estimulação para o neurodesenvolvimento da criança. Que o professor muitas vezes se utiliza de recursos lúdicos em sala de aula, não é enrolando a aula, é mostrando que é por esse recurso lúdico que o caminho do aprendizado pode chegar mais fácil, tá? Esse elemento concreto, material, pertencente à infância de qualquer criança, é ainda o nosso maior e melhor caminho para chegar ao seu pleno desenvolvimento. Que a gente tenha essa compreensão. É importante de vez em quando, você que trabalha no atendimento, seja em sala de recurso multifuncional, seja em centros de AEE, seja nos espaços clínicos, né, que você de vez em quando chame os pais, ou o pai, ou a mãe, ou quem acompanha a criança, para conversar um pouquinho, 5, 10 minutinhos do horário do atendimento da criança, mostrando a importância de alguns recursos, de o que você faz naquele momento que ele está com a criança, para que ela também entenda o seu papel. Muitas vezes pai e mãe nem sabem o que é fono, o que é TO, o que é psicólogo, nessa abordagem de intervenção. E é importante que a gente também oriente, no sentido de levá-los a compreender o que a gente está executando, a importância do que a gente está fazendo e a possibilidade de continuação por eles nos espaços domiciliares. Se tiver pai ou mãe me ouvindo, é para você também essa orientação, tá? Que a gente possa entender o significado do que a gente faz, para que o outro também entenda e assim a gente tenha redes de compartilhamento e não um trabalho isolado que vai ficar só naquele espaço, não terá continuidade em outros, ok? Eu sou o professor Wilson Cândido, a maioria que está na sala me conhece, eu queria agradecer a cada um que entrou aqui, eu nem planejei essa live hoje, mas acabei fazendo por alguns pedidos aí de algumas pessoas. Sou autor do livro Autismo Azul de Todas as Cores, onde eu falo do autismo de forma muito clara, muito direta e de fácil compreensão. Tem um capítulo sobre autismo e inclusão nesse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, e em breve terei meu segundo livro saindo pela Paulinas Editora, e em outubro um livro que eu também trago um capítulo sobre mitos e verdades, que será lançado em São Paulo, tá? Convidando vocês para mais tarde, às 17 horas, conversarmos um pouquinho sobre neurociências e aprendizagem com a professora Gláucia Narciso, que está aqui na sala. E todos os dias dessa semana a gente vai ter 1 ou 2 lives comigo e alguns convidados. A minha equipe da Mais Estímulos tem aí participado comigo de algumas lives, Ivana Gonçalves, Ana Cláudia Bonfim. Teremos uma live em breve com a professora Kátia sobre consciência fonológica. Teremos uma live ainda com a Ivana essa semana também. Então, uma equipe aí que tem feito uma grande diferença nessa parceria comigo e a Mais Estímulos, não só na pós-graduação, né, junto comigo lá, nosso polo de pós-graduação, mas também em diversos cursos de formação, tá? Nesse momento de quarentena, a gente não parou. Tem 120 novos vídeos na plataforma do YouTube, Wilson Cândido Braga, que também estão aqui no Instagram e lá no meu Facebook. Todo dia a gente está produzindo alguma coisa para vocês. Eu espero que esse material de hoje seja
de grande valia para todos vocês, ok? Então, às 17 horas hoje, neurociências e aprendizagem, e eu encerro aqui esse momento de conversa sobre o autismo e o brincar. Vai ficar salvo no meu IGTV, mas também lá no meu canal no YouTube, tá bom? Vão lá, quem não viu a live inteira, pode ir ver lá na íntegra, nessas duas plataformas, Instagram, IGTV, ou lá no YouTube, Wilson Cândido Braga. Beijos, boa tarde e até às 17 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Abraços.